Fala, rapaziada, beleza? Pessoal, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa segunda-feira, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa semana maravilhosa, falando sobre a seleção dos Estados Unidos e sobre a convocação que o Steve Kerr fez para a disputa da Copa do Mundo de basquete. Essa convocação do Steve Kerr, ela gerou e ainda está gerando muita discussão, né? É uma convocação que dividiu muito as opiniões, né, cara? Tem muita gente que fala que o Steve Kerr fez certo em não chamar nenhuma estrela, em priorizar o coletivo, ao mesmo tempo que tem uma galera que fala que o Steve Kerr errou em não ter chamado nenhuma grande estrela, né? Que o Steve Kerr deveria ter ido atrás de jogadores de mais nome, né? De jogadores estrelados, né? Eu, particularmente, acho que essa seleção dos Estados Unidos precisava de um pouco mais de star power. Não tô falando que os jogadores que estão lá são ruins, pelo amor de Deus, todo mundo é da NBA. A maioria dos jogadores que foram convocados são protagonistas em seus times. Pô, o Brunson é franchise player do Knicks, Haliburton é o franchise player do Indiana, Anthony Edwards, na minha opinião, entra na próxima temporada como franchise player do Minnesota. Mikal Bridges é o franchise player do Brooklyn. O JJJ, o Jaren Jackson Jr., acabou de levar o Depoy pelo Memphis. O Brandon Ingram foi o melhor jogador do Pelicans temporada passada e deveria ser considerado franchise player da equipe, na minha visão. Então, não é que os jogadores são ruins. Todo mundo é muito acima da média. Só que é uma seleção que não põe medo, sabe? E quando a gente olha para as concorrentes da seleção dos Estados Unidos, você vê que algumas têm mais star power do que a seleção americana. O Canadá vai ter Jamal Murray e Shai. Pô, o Jamal Murray acabou de ser campeão pelo Nuggets, comendo a bola nos playoffs. O Shai vem da sua melhor temporada na carreira, onde ele se consolidou como uma das maiores estrelas da NBA. Esses dois, nesse time dos Estados Unidos, seriam as grandes estrelas da seleção americana. Se bota Jamal Murray e Shai nessa seleção dos Estados Unidos, eles são as principais estrelas. Eles seriam as principais estrelas. A gente olha para a Eslovênia, tem o Luka Doncic. Se olha para a Grécia pode ter o Giannis, se ele se recuperar da cirurgia a tempo, sabe? Então, na minha visão, faltou star power nessa seleção americana. Então eu tô mais eu pendo mais pro lado da galera que critica a convocação de Steve Kerr. Só que tem muita gente que fala que o Steve Kerr não convocou nenhuma grande estrela porque as grandes estrelas não tinham interesse em ir para a Copa do Mundo, o que não é uma verdade. Não é verdade. Uma estrela, por exemplo, que falou nessa semana que queria ter sido convocada foi o Trae Young. O Trae Young, ele participou do podcast do Gilbert Arenas, que teceu duras críticas à convocação de Steve Kerr, inclusive, e no podcast ele revelou que ele queria muito ter sido convocado, só que ele não recebeu a oportunidade. O Trae Young falou o seguinte: é óbvio que eu quero. Já falei algumas vezes no passado sobre jogar pela seleção dos Estados Unidos. Eu com certeza quero. Então agora só depende deles me quererem. Adoraria jogar com eles e mostrar meus passes ainda mais. Não ia precisar pontuar muito, só iria fazer o que eles precisassem que eu fizesse. Eu ficaria muito feliz em participar e competir na Copa do Mundo. Eu respeito a experiência dos envolvidos, mas acredito que eu mereço estar lá. Então o Trae Young, ele falou com todas as letras. Eu queria ter sido convocado e só não fui chamado porque eles não quiseram. O Trae Young seria a grande estrela dessa seleção dos Estados Unidos. Apesar de eu ser um cara que critica o Trae Young, que acha que ele ainda precisa se provar um pouquinho mais, principalmente em pós-temporada, é inegável que o cara é uma estrela da NBA. Pô, o Trae Young, em 5 temporadas, foi 2 vezes pro All-Star, já esteve presente em um time ideal da NBA na temporada 21-22 e vem de uma temporada de 26,2 pontos de média e 10,2 assistências. Ele seria a grande estrela dessa seleção americana.
E eu acho que ele poderia render muito nesse time. Ainda mais trabalhando com o Steve Kerr, que é o treinador do jogador que serviu de molde pro Trae Young, o Stephen Curry. Então, esse papo de que as estrelas não querem competir, não querem ir para a seleção, é um papo meio mentiroso. É um papo meio mentiroso. O Trae Young queria. Por que uma outra estrela também não ia querer? Entende? Então, eu acho que o Steve Kerr, ele não chamou grandes estrelas, como por exemplo o Trae Young, por opção mesmo, na minha opinião. Eu acho que ele priorizou nessa convocação juventude. Eu acho que ele tá querendo montar uma base para outras competições internacionais. Eu acredito que a seleção americana tá querendo estimular os jovens a quererem jogar pela seleção. Então acho que o Steve Kerr, ele convocou esses jogadores pensando muito nisso, na juventude deles e pensando também na versatilidade. Porque se você for pegar os jogadores que foram convocados, basicamente todos jogam em mais de uma posição. Basicamente todos. Por exemplo, o Austin Reeves, né, o Gilbert Arenas, inclusive usou o Austin Reeves como exemplo de jogador que poderia não ter sido convocado para dar espaço para o Trae Young. Ele falou isso nesse episódio com o Trae. O Austin Reeves é um cara que entrega uma versatilidade e uma defesa que o Trae Young não entrega, por exemplo. Então eu acredito que essa convocação do Steve Kerr, ela foi feita pensando muito nisso. Em convocar jogadores jovens e que, né, tivessem uma boa versatilidade, que entregassem uma boa defesa, que pudessem atuar em mais de uma posição. O Trae Young, ele não é um cara versátil. O Trae Young, ele é um point guard, acabou. E não entrega defesa nenhuma. Então, o Trae, ele não se encaixa nesse perfil que parece que o Steve Kerr buscou nessa convocação. Mas não é porque eu entendo a decisão do Steve Kerr que eu concordo. Eu teria chamado o Trae Young. Eu teria chamado. Porque a seleção americana, ela não, na minha opinião, eu vou bater nessa tecla até terminar a Copa do Mundo. A seleção americana não é o bicho papão da Copa. E essa seleção precisa dar uma resposta, porque vem de um péssimo resultado na última Copa do Mundo. Em 2019, a seleção dos Estados Unidos foi 7ª colocada, tendo Jaylen Brown e Jason Tatum no elenco. Entende? Tendo Chris Middleton, tendo Smart, tendo Kemba, que na época estava vivendo um bom momento. Então, eu teria chamado o Trae Young. Eu teria chamado, mas eu entendo a cabeça do Steve Kerr. Eu entendo. Não tô aqui querendo pagar do pica do bagulho. Eu não tô aqui eu não tô querendo vender que eu entendo mais de basquete do que o Steve Kerr. Pelo amor de Deus, eu só tô dando minha opinião. Eu teria adicionado um pouquinho mais de star power nessa seleção, principalmente tendo um cara como o Trae Young querendo jogar. Eu não iria desperdiçar um Trae Young. Eu teria chamado. Mas aí foi a decisão do Steve Kerr e só o tempo vai dizer se ele acertou ou não. Se a seleção dos Estados Unidos for campeã com esse elenco, todo mundo vai ter que calar a boca. Eu vou chegar aqui e vou falar que eu errei. Com toda a tranquilidade do mundo. Mas se não for campeã, com certeza vai ter muita gente falando, ó, não foi campeã por quê? Não chamou estrela. Não quis ir atrás do Trae Young, que tava querendo jogar. Bom, é isso. Quero saber de você o seguinte, você tá do lado das pessoas que estão criticando ou defendendo a convocação de Steve Kerr? E você acha que o Steve Kerr deveria ter chamado o Trae Young? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, que ajuda muito no crescimento, né, do projeto. E é isso. Tamo junto, grande abraço e a gente se vê no decorrer do dia, no decorrer da semana com muito conteúdo, tá bom? Tchau, tchau.